Maravilha, maravilha de Deus. É com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra de Deus. Dando continuidade à série de mensagens que eu estou dando sobre o Espírito Santo. A primeira mensagem sobre essa série que eu estou dando sobre o Espírito Santo, eu dei com o título de que o Espírito Santo ele é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade. E personalidade quer dizer intelecto, vontade e sentimento. E o Espírito Santo ele tem personalidade, por isso que ele é uma pessoa. E também falei nessa primeira mensagem que o Espírito Santo é uma promessa que Deus prometeu ao seu povo. Isto está em Joel capítulo 2, verso 28 e 29, que Deus fez cerca de 850 anos antes de Cristo vir à Terra. E essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 2, verso 1 ao 4. Na segunda mensagem dessa série sobre o Espírito Santo que eu estou dando, eu falei que o Espírito Santo é uma dádiva de Deus, que o Espírito Santo é um presente de Deus para a sua igreja, para o seu povo. E hoje, na terceira mensagem sobre o Espírito Santo, vou falar sobre o ministério do Espírito Santo. Então, a terceira mensagem dessa série que estou dando sobre o Espírito Santo tem o título sobre o ministério do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 2, capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 9, verso 10 e verso 11. Ele diz que se o ministério da condenação, o ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés por causa da glória, ainda que desvanecente. Aí no verso 8 ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito, se referindo ao ministério do Espírito Santo. No versículo 9 ele diz que, porque se o ministério da condenação foi glorioso, teve glória, muito em maior proporção será o ministério da justiça, se referindo ao ministério do Espírito Santo. Ele prossegue dizendo, no versículo 10, diz que se o ministério de outrora, aquilo que era glorioso, agora não é mais glorioso diante da atual sobressalente glória. No versículo 11 ele diz que se o ministério que desvanecia teve glória, muito mais glória tem o ministério que é permanente. Então, a igreja, ela vive o ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo teve começo em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, onde os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Ali se iniciou o ministério do Espírito Santo. De lá para cá, mais de 2000 anos de ministério do Espírito Santo. A igreja é guiada, é conduzida pelo Espírito Santo. Nós, como igreja de Deus, como povo de Deus, nós vivemos essa época, a época do ministério do Espírito Santo. Então, esse tempo em que nós vivemos, esse tempo em que a igreja está, é a era do Espírito Santo, é a era do ministério do Espírito Santo. E o texto que nós lemos, que eu falei, que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, verso 8, verso 9, e verso 10, verso 11, ele vai fazer um contraste, uma comparação entre a velha aliança e a nova aliança, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, se o ministério da morte, gravado em tábuas de pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel
não poder contemplar a face de Moisés por causa da glória, ainda que desvanecente. No versículo 8 ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo? Ou seja, se a lei de Moisés, a época em que o povo vivia no Velho Testamento, o povo de Deus do Velho Testamento, o povo que vivia a lei de Moisés, esse período, essa época, ele se revestiu de glória. Paulo está falando, se esse período, se essa época, outrora, lá atrás, na época de Moisés, na época da lei, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poder se fitar a face de Moisés por causa da glória, ainda que desvanecente, ele diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, a época em que a igreja está vivendo, esse período, já tem mais de 2000 anos, é o ministério do Espírito Santo. E a Bíblia diz que esse período, que esta época, a era do ministério do Espírito Santo, o tempo do ministério do Espírito Santo é de maior glória. A glória é muito maior. E a Bíblia diz ainda em 2 Coríntios capítulo 3, verso 13, o apóstolo Paulo diz que nós não somos como Moisés, não. Moisés, ele colocava um véu em seu rosto para que os filhos de Israel não vissem a glória de Deus se desvanecendo do rosto dele. Por isso que ele colocava um véu no seu rosto, para que o povo de Israel não visse a glória de Deus se desvanecendo. E ele diz que nós não somos como Moisés. Por quê? Porque a glória de Deus em nossas vidas, ela é permanente. Aí no versículo de número 9, de 2 Coríntios capítulo 3, ele diz: porque se o ministério da condenação foi glorioso, teve glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, o ministério do Espírito Santo. Então, o ministério do Espírito Santo, essa época em que nós vivemos, que você está vivendo, que a igreja vive, a glória de Deus sobre a igreja, a glória de Deus sobre cada cristão é muito maior, a proporção é muito maior. Que coisa extraordinária, coisa tremenda é nós abrir o nosso entendimento para ter essa consciência de que o ministério do Espírito Santo, ele é muito glorioso, é de maior glória. O versículo 10 diz que outrora, aquilo que era glorioso, se referindo à lei de Moisés, à época de Moisés, aquilo que era glorioso, agora não é mais glorioso diante da atual sobreexcelência glória de Deus. Então, a época em que nós vivemos, o ministério do Espírito Santo é uma sobreexcelência glória. Então, nós precisamos experimentar mais da glória de Deus. Nós podemos experimentar mais das coisas sobrenaturais de Deus, para que nós possamos experimentar mais da glória de Deus, para que nós possamos experimentar mais de Deus, mais daquilo que Deus tem para o seu povo. Nós precisamos nos envolver com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer nos dar mais de Deus. O Espírito Santo quer nos dar mais da sua graça, mais do seu poder, mais da sua presença. O apóstolo Paulo disse que é muito maior glória o tempo atual em que nós vivemos. O ministério do Espírito Santo não pode ser comparado à lei do Velho Testamento, ao período da época de Moisés. Não pode ser comparado. Ou seja, aquela glória que revestiu a velha aliança, diante da nova aliança, diante da atual glória, aquela glória não mais é glorioso. Essa glória, a glória do ministério do Espírito Santo, é sobreexcelente. Aí o apóstolo Paulo, no versículo 11, ele diz que se aquilo que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ou seja, o ministério do Espírito Santo, ele é permanente. O
ministério do Espírito Santo é mais glorioso. A proporção da glória é muito maior. E 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, diz que nós somos transformados. Nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na imagem de seu Filho, de Cristo Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo 13, que nós não somos como Moisés. Não. Por quê? Porque Moisés colocava um véu para que o povo não visse a glória de Deus se esvaindo, se desvanecendo. No versículo 18 ele diz que nós com o rosto, não mais com o véu como Moisés, mas com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho, somos transformados de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Então, essa terceira mensagem que eu estou dando sobre o Espírito Santo, esse tem como título, essa terceira mensagem, é o ministério do Espírito, o ministério do Espírito Santo. Então, o ministério do Espírito Santo é glorioso, muito maior em proporção. O ministério do Espírito Santo, a glória não se desvanece, a glória é permanente. Então o apóstolo Paulo traz essa revelação de Deus para nós, fazendo um contraste entre a velha aliança e a nova aliança, entre o período da época de Moisés, do povo de Israel, e o período agora da igreja. Ele se referindo ao período de Moisés, à lei de Moisés, ele diz que se o ministério da morte, se referindo à lei de Moisés, ao tempo de Moisés, se o ministério da morte se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poder fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Se o ministério da condenação foi glorioso, em maior proporção de glória será o ministério da justiça, o ministério do Espírito. Porque, na verdade, se aquilo que era glorioso não é mais glorioso diante da atual sobrevivência glória de Deus. Porque se o ministério que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o ministério que é permanente, o ministério do Espírito Santo. Eu convido a você para desfrutar da glória do Espírito de Deus, da glória de Deus, para desfrutar do ministério do Espírito Santo. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, quer nos envolver com a sua glória. O Espírito Santo quer nos dar mais dele. O Espírito Santo quer nos levar às águas mais profundas. O Espírito de Deus quer derramar sobre nós mais